Olá, pessoal. Aqui é Leonardo. Eu vou deixar para fazer uma apresentação de mim mais para o final aqui da conversa e já vou entrar direto no assunto aqui, que é metodologias ágeis, tá? Vamos falar um pouco primeiro de metodologias ágeis e depois vou entrar um pouco nos detalhes do Scrum, tá? Mas eu queria começar essa conversa propondo assim a ideia de que o desenvolvimento de software livre ele é um tipo de navegação em território incerto, né? Vários esforços e muitas variáveis são necessárias para que uma iniciativa dessas tenha sucesso. É por isso que eu vou falar um pouco então sobre como lidar com a incerteza e como que a metodologia ágil pode ajudar a gente com isso. E depois vai entrar um pouquinho no funcionamento do Scrum, que é um modelo de trabalho para equipes ágeis, tá? Então, incertezas. Ao navegar assim, em um território incerto, uma equipe ou uma empresa ela se expõe a muitos riscos, né? Ao entrar num terreno onde se sabe pouco a respeito do que precisa ser feito, então essa equipe, essa empresa, ela se expõe a muitos riscos. E esses riscos eles podem ser minimizados a, ao adotar um conjunto de paradigmas, né? Um conjunto de ideias que reconhecem a incerteza desses cenários. Então, se a gente adota um conjunto de ideias que reconhecem a incerteza desses cenários, a gente consegue minimizar os riscos que esses cenários apresentam para nós. A adoção desses novos paradigmas, ou desses paradigmas, ela não é novidade, tá? Eles são paradigmas que já existem há muito tempo. A novidade é que na metodologia ágil, essa forma de pensar ela passa a ser parte dos valores e da cultura da empresa, tá? Então, em vez de ter um pensamento estratégico, somente estratégico com esses paradigmas, a equipe toda agora pensa de forma ágil, a empresa inteira pensa ágil e é o modelo, a cultura da empresa, os valores da empresa incorporam esses valores da metodologia ágil, tá? Então, são 4 valores e eu vou falar brevemente sobre esses 4 valores. Vamos lá, transparência, então, é o primeiro valor. Vamos pensar num momento antigo da história, que foi quando a gente teve a expansão marítima, né, no planeta. Aquelas explorações, o risco era muito alto, né, era muito arriscado esse tipo de empreendimento, porque não se conhecia o terreno, né, que no caso é o mar. Então, o modelo de contratação, digamos assim, que uma empresa era contratada para tripular um navio através dessas águas desconhecidas, ele não funcionava tão bem, não era tão otimizado. Por quê? Porque somente os reis, né, que podiam executar esses empreendimentos, né? Não era uma coisa aberta. Então, o acesso ao valor potencial que essas explorações poderiam gerar, ele era muito limitado, né? Justamente porque era muito difícil elaborar um modelo contratual, digamos assim, para aquilo funcionar. O risco era muito alto. Então, criou-se um modelo nessa época baseado em transparência, né? Então, onde o risco era deixado às claras para várias partes, né? Para os vários interessados, e os investidores poderiam ir ali e viabilizar, investir para viabilizar as expedições que eles quisessem. Esse modelo, claro, deu muito certo. Acho que muita gente sabe que deu origem à Bolsa de Valores, como a gente conhece hoje. Então, as negociações de contratos, elas têm valor, mas a transparência, esse valor é superior às negociações de contratos. Esse é um dos pontos do manifesto ágil, tá? Então, quanto mais transparência existe em um determinado cenário, mais os contratos daquele cenário eles vão evoluir para o compartilhamento de responsabilidades. Vou botar aqui no slide. A gente tinha, então, a negociação de contratos e a gente tem a transparência como um valor superior ao valor que a negociação de contratos tem. Então, hoje no desenvolvimento de software, por exemplo, é uma das áreas onde essa inversão ela é mais expressiva, tá?
Antes a gente estimava um número de horas para vender um projeto, para executar um projeto, e hoje em dia quase tudo nesse mundo costuma começar com o quê? Com um protótipo funcional, uma ideia simples, um produto mínimo, né? Algo que serve mais para testar as ideias do cliente. E esse protótipo ele representa um percentual pequeno do esforço total, né, e do orçamento total também. Como, por exemplo, 5% do orçamento total está sendo usado para construir um pequeno protótipo, uma ideia simples. Os esforços referentes aos outros 95%, digamos assim, do orçamento, eles vão ser investidos de forma flexível, né? Eles vão ser o que vai ser feito com essa energia é variável, depende de como esses 5% vão desempenhar, tendo sempre como objetivo o valor, o aumento do valor do produto, né? O uso otimizado desses recursos. Então, esse é o pilar da transparência. Para otimizar sempre esse valor, para estar sempre aumentando esse valor e otimizando o uso dos recursos, a gente vai, então, buscar a quebra de outro paradigma, que é o paradigma dos processos, né? Para tomar uma decisão, para uma pessoa tomar uma decisão, uma equipe tomar uma decisão, ela precisa saber, ela precisa ter conhecimento para poder decidir, né? Então, se você pedir, por exemplo, para uma pessoa ela descrever exatamente o produto que ela deseja, né, é possível que essa descrição ela nunca vai se tornar específica o suficiente para que o produto seja produzido de fato, né? Se você fabrica websites ou roupas, não é uma boa ideia você pedir uma descrição precisa daquilo que o cliente espera, né? Ao invés disso, a gente apresenta um modelo e avança com o cliente a partir desse modelo. Isso é interação, tá? Então, em qualquer projeto, a gente tem inúmeros pontos de decisão. E é nesses pontos de decisão que o andamento do projeto vai desacelerando, né? O projeto ele não falha geralmente, ele vai parando nesses pontos de decisão, porque para decidir é preciso saber. Então, as interações, elas viabilizam a transferência do saber, elas facilitam a tomada de decisões. Isso ajuda o projeto a avançar. Dois modelos, por exemplo, vou dar um exemplo. Você quer pegar com o cliente uma cor, né? Quer que o cliente defina uma cor para você colocar na marca dele. Um exemplo de desenvolvimento de marca, por exemplo. Então, você coloca lá num formulário assim, uma pergunta. Escreva o nome da cor para a sua marca. Isso torna as coisas mais processuais, exige mais decisão da parte do cliente. Uma outra forma de abordar essa mesma questão é propor várias cores, por exemplo, e colocar lá assim nesse formulário. Qual dessas cores é mais adequada para a sua marca? Tá? Só um exemplo. Mas esse segundo exemplo é mais interativo, ele exige menos energia, exige menos esforço. Então, o processo tem valor, mas na metodologia ágil, a interação ela é superior aos processos, tá? Esse é o segundo ponto. Isso que eu estou abordando ele se relaciona muito com o uso da energia, né? Acho que dá para perceber aí que a gente está sempre, na metodologia ágil, tentando usar a energia disponível da melhor forma possível. Quando a gente fala em reduzir riscos, na verdade, a gente está falando sobre como usar a nossa energia para que o maior valor possível seja criado. Tá? É uma outra forma de propor a definição de risco. Nesse sentido, a gente sempre leva em conta o esforço que precisa ser aplicado para produzir alguma coisa, o impacto dessa produção, né, o impacto das ações realizadas, as consequências e desdobramentos daquilo no futuro, são muitos fatores. Sendo que um dos principais fatores que são avaliados é o melhor uso do tempo. Você também quer usar o tempo da melhor forma possível. Então, o ser humano, de forma geral, no sentido de fazer o melhor uso da sua energia e do seu tempo, ele vai desenvolvendo tecnologias que permitam com que o seu esforço seja cada vez menor, né? Que ele precise se empenhar menos. Daí a gente tem até a palavra desempenho, né? Que é uma palavra muito... é uma coisa, um tipo de avanço muito visado, um valor muito visado,
é o valor do desempenho, que é menos esforço, menos empenho. Facilidade, simplicidade, tudo isso também entra em conta aqui. Isso nos leva ao terceiro ponto, né? Terceiro paradigma, inversão de paradigma da metodologia ágil, que é sobre funcionalidades. Tá? Se você comprou há 15 anos atrás, por exemplo, um celular, um telefone celular, né? Você vai se lembrar que na caixinha dele deve ter vindo ali um manual de instruções com pelo menos 100 páginas. Um livrinho acompanhava o celular com 100 páginas. Hoje, se você comprar um celular, você vai abrir a caixa e não vai ter manual nenhum. Vai ter um panfleto lá com 4 dobras, um papelzinho, que vai basicamente ensinar ali como ligar a bateria. Mas não tem nada que explique como ele funciona, porque ele já é funcional. Então, quanto mais funcional é o produto, menos a gente depende da documentação. Nesse sentido, a tecnologia ela tende mesmo a se tornar invisível, né? A gente quer interagir da forma mais natural possível. Comandos de voz, gestos, proximidade, né? Hoje em dia, hábitos. Antes, a gente precisava programar as coisas para que elas pudessem servir a gente. Então, para isso, a gente precisava estudar os manuais para tirar o melhor proveito daquelas coisas tecnológicas, né? Agora, as coisas, elas podem nos entender, entre aspas, né? Simplesmente elas vão funcionar, tá? A gente pode observar isso nos produtos, mas também a gente pode observar isso cada vez mais nos serviços também, tá? A nível de produto, essas novidades, elas vão se tornando o básico do básico, né? Tipo, o que era tecnologia de ponta ontem, hoje é o básico. A nível de serviço, é preciso inovar um pouco mais. Não é tão fácil assim a servir cada cliente de acordo com as suas preferências, né? Mas com certeza as empresas que priorizam isso, elas se destacam, tá? Nesse sentido, a funcionalidade então é superior à documentação. Esse também é um dos pontos do Manifesto Ágil. Isso nos leva ao próximo ponto, essa questão que eu mencionei dos serviços, né? As empresas que priorizam servir os clientes de acordo com as suas preferências, nos leva ao próximo ponto. E talvez esse ponto seja o mais polêmico aí das inversões de paradigmas propostas pela metodologia ágil. Aqui a gente parte do princípio que os planos, né, seguir os planos, que os planos em si eles são preciosos e são precisos, mas a capacidade de responder à mudança ela é superior, tá? Quando um planejamento é rígido demais, ele não pode ser alterado, as mudanças no contexto da atividade elas podem trazer perdas para a empresa. Então, se você pegar um mercado bem estabelecido, onde um determinado processo comercial ele existe da mesma forma há muitos anos, você vai encontrar ali, é comum você encontrar gerentes que resistem a mudanças nos planos, né? Ou simplesmente eles se sentem seguros, repetindo a mesma receita de bolo, entre aspas, sem inovação, basicamente esperando ali uma mudança de cenário acabar com o negócio, ou o negócio se tornando lentamente menos competitivo, né? Então é mais importante responder a mudanças do que seguir os planos. Ambos têm valor, tá? Sempre. Aqui nesses 4 pontos que estão aí nos slides, todos os que estão por baixo ali, eles têm o seu valor. Os que estão em cima, eles só são superiores de acordo com a metodologia ágil. Essa questão de responder a mudanças nos esportes e nos jogos é muito evidente, né? Quando a gente está falando de esportes, essa capacidade de responder às mudanças é claramente muito mais importante do que a capacidade de seguir o plano. Mas, em equipe, né, responder às mudanças não é tão fácil, porque exige um altíssimo nível de coordenação quando você está em equipe. Isso dentro das corporações, isso é muito complexo, né? Porque nos esportes você tem um conjunto de regras e o jogo funciona com um conjunto muito limitado de regras, mas nas corporações é muito diferente, né? Existem muito mais variáveis e forças em operação. Então, como exemplo, agora, né, no auge aí da era industrial, né?
alguns processos industriais eles começaram a evoluir para modelos de trabalho que não só estão mais abertos a mudanças, mas como eles também valorizam as mudanças, né? Eles fomentam ações que podem e que vão ocasionar mudanças. Esse tipo de abordagem ele abriu as portas da indústria para um ritmo de inovação muito mais acelerado. Antes, qualquer inovação saía lá da salinha de pesquisa, né? Tinha lá os cientistas, os inovadores ficavam lá dentro. E hoje, não, hoje as inovações são criadas por absolutamente todas as pessoas envolvidas na operação, e principalmente o cliente, né? O próprio usuário, no caso. Então, a grande mudança que resume todas essas inversões de paradigmas aí, é que a orientação de uma empresa ela está deixando de ser com base em ideais, com base em sonhos, planos, e ela está se tornando cada vez mais baseada na experiência, nas repetições e melhoria contínua. Tá? Essa é uma transição em que o modelo de sobrevivência das empresas ele está ficando mais parecido com o modelo de evolução da própria vida mesmo. Vamos falar agora sobre como uma equipe pode encarar situações complexas de forma a extrair ou produzir o máximo de valor nessa empreitada, né? Como a equipe ela aborda uma situação difícil, complexa e extrai dela o máximo de valor. Aí eu tenho no slide aí um navio, né? Eu queria entrar nesse tópico aí falando sobre a palavra pirata. Pirata, que vem do grego peiran, né? Peiran, que significa tentar, basicamente significa tentativa. Um navio pirata é quase um exemplo perfeito aí de uma equipe que decide executar uma empreitada num território desconhecido e vai ajustando o plano de acordo com o desenrolar do próprio plano. Essa palavra peiran, ela também dá peiran, eu acho que é peiran, também dá origem a um termo conhecido na ciência que é o empirismo. Tá? O empirismo, ele significa o quê? Significa obter o conhecimento a partir da própria experiência. É como aprender na prática, né? Vamos aí e a gente vai aprendendo no caminho. Essa abordagem, ela é muito apropriada para quem está avançando num território desconhecido. Então, como é que uma equipe ela pode se coordenar para adotar um modelo de trabalho empírico e se tornar mais capaz de responder às mudanças, né? Isso é essencial para startups, também para times remotos, né? Empresas que estão se formando, times que estão se formando. Como é que eles podem se coordenar para adotar um modelo empírico e responder às mudanças, né, e se tornar mais capaz de responder às mudanças. Vamos lá, então. Para isso acontecer, a gente precisa inicialmente de transparência. Tá? Transparência abre as portas para o empirismo em equipe. Né? Quando os líderes de uma organização estão muito desconectados, estão longe da operação, pode ser um pouco mais difícil criar esse cenário de transparência. Tá? A empresa pode, inclusive, se tornar uma empresa menos competitiva porque a informação não flui tão bem quando não tem transparência, em cenários de incerteza, tá? Cenários de complexidade. Os piratas, os membros da empresa, num cenário de transparência, eles tomam mais conta um do outro, né? Porque a responsabilidade ela vai ser compartilhada entre eles. Então, eles podem cuidar um do outro se eles conseguirem inspecionar o que está acontecendo. Tá? Então, eu falei da transparência. Esqueci de passar o slide aqui. E agora eu vou falar desse segundo ponto, que é a inspeção. Né? Então, além da transparência, é preciso também estar olhando para o que está acontecendo. Não adianta só ter um ambiente onde há transparência e a gente não inspecionar algumas atividades e resultados chaves dentro desse ambiente. Essa é uma das maiores dificuldades de um grupo, né? Inspecionar os próprios resultados. Tem uma tendência humana que é como se a gente evitasse dar-se conta do próprio erro. Tá?
Então, no modelo empírico, é preciso criar rotinas de inspeção, né, para que a inspeção ocorra. Então, de tempos em tempos, vai lá verificar se o curso do navio está certo, se ele está sendo conduzido da melhor forma possível, usando os recursos da melhor forma possível e interagindo, se a equipe está trabalhando da melhor forma possível. Enfim, a qualidade dos resultados também precisa ser inspecionada. E se inspeciona tudo para que se possa continuamente adaptar, né, melhorar, corrigir os erros, melhorar processos. O grupo ele também aprimora a qualidade das inspeções, né, e também o seu próprio nível de transparência. A adaptação ela serve para melhorar a inspeção e para melhorar a transparência. Então, quanto mais desconhecido é um terreno, mais o empirismo ele se faz necessário. Volto a citar o exemplo dos esportes, né? Em um jogo de futebol, por exemplo. Constantemente a equipe está tendo que trabalhar esses fatores, não só fora de campo, fora da quadra, mas também dentro do campo e durante o jogo. O empirismo tem que ser vivido pela equipe o tempo todo. O Scrum, ele é então o quê? Esse modelo de trabalho, para que uma equipe possa se coordenar com o empirismo, né? Ele é um conjunto de regras para não deixar que o empirismo deixe de ser um valor presente na equipe. Tá? Ele começa com um conjunto de palavras, de expressões que todo mundo entende. Tá? Assim como numa equipe a gente tem as jogadas ensaiadas, né? Os planos já ali, a jogada A, a jogada B, a jogada C, que são como cartas na manga ali que a equipe vai colocar nos pontos nas horas certas. O time também, Scrum, ele dá nome a alguns eventos para que essa comunicação seja clara, para que todo mundo saiba, todo mundo esteja na mesma página. Também são atribuídos nomes aos papéis exercidos dentro do Scrum e a alguns itens que podem ser inspecionados, tá? O Scrum ele ganha vida mesmo a partir de ciclos de comunicação que se repetem, tá? Esses ciclos de comunicação que se repetem são como reuniões, tá? Que se repetem periodicamente isso vai proporcionar uma base segura para as interações entre os membros da equipe. Então, ainda que a equipe esteja avançando sobre um terreno muito incerto, a gente tem essa frequência, essa constância que vai dar uma segurança para a equipe e a oportunidade de se ter transparência, inspeção e adaptação. Esses são os pilares do Scrum. Agora eu vou falar um pouco do Scrum, sobre como ele funciona de forma muito simples, tá? Na verdade, essa apresentação eu idealizei porque eu queria explicar um pouco para minha irmã o que se tratava o Scrum, e eu tentei falar com base assim, nas coisas que eu já tinha visto na internet, e ela não entendeu muito bem, procurei uns vídeos também, os vídeos que a gente acha no YouTube, eles são muito já a parte, assim, para quem tem já algum conhecimento, pelo menos corporativo, ou então de alguém que já trabalha com desenvolvimento, que já vive ali aquilo, ou coisas relacionadas. Então eu vou fazer aqui, eu fiz aqui meio que uma tradução para termos muito simples, tá? Então trouxe tudo para termos simples e depois a gente vai aprofundar de novo. Eu vou devolver os termos oficiais do Scrum, mas eu vou apresentar ele de uma forma mais simplificada, mais simples, tá? O Scrum em si, ele é um modelo de trabalho utilizado no mundo todo em vários segmentos. É um modelo para organizar equipes de trabalho, tá? Esse modelo ele tem algumas regras para essas equipes funcionarem melhor quando o que elas precisam fazer é um pouco complexo ou um pouco desconhecido. A gente já falou disso, né? Se uma equipe, por exemplo, ela tem o desafio de, digamos, criar lá no bairro, na comunidade deles, algo mais seguro, né? Tornar a comunidade deles mais segura. Um grupo de jovens inventou isso aí, uma startup, digamos. É provável que a própria equipe nem saiba o que eles têm que fazer, tá? Eles vão ter que aprender fazendo, vão ter que, trazer o empirismo para dentro e desenrolando o plano à medida que eles vão avançando. O Scrum, ele entra aí, então.
com o Scrum, essa equipe ela vai ter um modelo para trabalhar de forma organizada, mesmo que ela não saiba exatamente o que precisa ser feito antes de começar. A principal ideia do Scrum é que a equipe vai trabalhar em corridas. Estão vendo aí que tem 5 círculos na tela, cada um desses círculos é um evento. E o círculo maior, aí, o central, é uma corrida. É uma corrida que se repete, tá? Num intervalo de tempo que pode ter 2 semanas até um mês. A própria equipe determina aí a duração dessas corridas. No inglês, a gente chama de sprint, né, cada ciclo desse. Mas eu vou, como eu disse, traduzir aqui tudo para termos simples e depois a gente vai voltar e eu vou devolver o termo oficial do Scrum para cada um desses eventos e para todos os outros itens aqui do Scrum. Então, a corrida é essa aí, ela dura uns dias, quando acaba a corrida, já começa outra corrida. Uma corrida já vai acabando e já começa a outra. Isso é assim porque vai criar um ritmo de trabalho e, como eu disse, essa consistência vai simplificar as coisas. Por exemplo, apareceu uma tarefa lá muito complicada, aí o time já sabe que aquilo ali não dá para ser feito nessa corrida, tem que ficar para a próxima corrida. Ou o time sabe, por exemplo, que isso só pode ser feito daqui a 2 corridas, por exemplo. Esse é o conceito por trás das corridas. Em cada corrida, o time vai precisar realizar 3 reuniões. Tá? Uma no começo da corrida, que é o planejamento da corrida. Nessa reunião de planejamento, o time vai escolher as tarefas que vão ser feitas naquela corrida que está começando. E 2 reuniões no final da corrida. Uma para revisar os resultados, apresentar os resultados ali para as pessoas que importam, e outra reunião de melhoria para a equipe avaliar, para a própria equipe avaliar ali o que eles podem melhorar na forma de trabalho deles. Tá? Além dessas 3 reuniões, todo dia a equipe vai fazer um encontro rápido de 15 minutos, só para alinhar algumas ações, eliminar os obstáculos. Então, esse é o encontro diário que acontece todo dia durante 15 minutos, é rapidinho, sempre no mesmo horário, no mesmo local. Esses são os eventos do Scrum, tá? Ou cerimônias do Scrum. Agora, a equipe que trabalha no Scrum, ela tem 3 tipos de pessoas. Tem aquela que cuida para que os eventos ocorram, tá? Cuida para que o Scrum não deixe de ser usado, para que tudo encaminhe, um facilitador do próprio uso do Scrum. Esse é o mestre Scrum. Tem aquela pessoa que vai priorizando as tarefas, definindo o que é mais importante. Esse é o dono do produto, tá? Esse aí geralmente é o que tem a visão de mercado, consegue conversar mais com os envolvidos, que não são da equipe, enfim, tem um conhecimento técnico. Esse é o dono do produto. E os demais são a equipe de desenvolvimento. No Scrum, não tem essa ideia de alguém ser responsável por uma única tarefa. Tá? Todas as tarefas elas são da equipe de desenvolvimento, ela é multifuncional. Ali você tem todas as habilidades num só grupo e não tem ninguém unicamente responsável por nada. Com relação às tarefas em si, a gente tem 2 listas de tarefas. A gente tem a lista geral com todas as pendências, que é uma listona com tudo que precisa ser feito no projeto todo, né, no produto todo. E tem a lista que está sendo feita só na corrida atual. São as tarefas que estão sendo feitas na corrida atual. Beleza, vamos juntar tudo aqui agora. Então, quem cuida da lista geral é o dono do produto. Ele vai detalhando essas tarefas, colocando o que é mais importante para cima, né, vai priorizando. Quem cuida da lista de tarefas da corrida atual é a própria equipe de desenvolvimento. Todo mundo da equipe de desenvolvimento distribui a responsabilidade, divide a responsabilidade e cuida das tarefas da corrida atual. O mestre Scrum, como eu já tinha falado, ele cuida para que o modelo não deixe de ser seguido pela equipe. Ele é tipo um treinador ali, mantém a formação do time. Então, vamos lá. Como seria uma corrida dessas na prática, né? Agora eu vou repetir tudo, mostrando como seria uma corrida. A corrida, então, começa com essa reunião de planejamento, em que todo mundo vai escolher o que pode ser feito da lista de pendências geral, e esses itens que podem ser feitos na corrida vão para a lista de tarefas da corrida atual. Então, nessa reunião, a equipe também vai tentar elaborar assim, um tipo de meta, um objetivo para essa corrida atual. Tá? Esse objetivo ele vai meio que orientar a corrida, vai manter as tarefas ali
unidas ali num bloco coeso, né? Uma coisa que une as tarefas da corrida num grande objetivo. A equipe tem que tentar fazer esse exercício aí. Aí a equipe de desenvolvimento começa a trabalhar, todo dia tem um encontro de 15 minutos, como a gente já tinha falado, e no final a equipe de desenvolvimento ela tem que ter feito algum avanço no que está sendo produzido, alguma coisa inspecionável, alguma coisa que pode ser olhada, alguma coisa que pode ser vista. Isso é chamado no Scrum de incremento, que é como um aumento, né, um plus que aconteceu e que pode ser analisado, ou visualizado, sentido, né? O empirismo aí sempre. Então, rola essa reunião de revisão do que foi feito e, por último, a própria equipe se reúne para fazer a reunião de avaliação, a reunião de melhoria para melhorar a sua forma de trabalho. Acabou. Pronto, gente. Isso é o Scrum. Ele consiste nessas 3 categorias de itens aí, os azuis, os verdes e os vermelhos, que são os papéis, as coisas e os inspecionáveis, né? Desculpa, as papéis, as coisas e os eventos. As coisas são os inspecionáveis, eu chamei de coisas aí, mas são os próprios inspecionáveis. Então, os papéis, os inspecionáveis, que são as coisas, e os eventos, tá? Se você já conhece o Scrum, tá assistindo aqui eu falando essas coisas, não fica bravo comigo não, beleza? Porque eu queria mesmo dar uma simplificada, mas agora eu vou devolver, vou colocar todos os nomes oficiais do Scrum para cada um desses itens que eu falei aí, e aí vai ficar tudo no seu devido lugar. Se você entendeu o Scrum dessa maneira que eu expliquei, agora é só trocar as palavras pelas palavras oficiais do Scrum e você já vai estar entendendo bastante de Scrum. Vamos lá, então. A corrida se chama sprint, né? O sprint. Eu tinha falado aí do sprint. Sprint em inglês também é corrida. É um tipo de corrida, né? Como se fosse aquela corrida rápida. Tipo 100 metros rasos ali, né? Então, esse é o sprint. A reunião de planejamento no começo da sprint, ela vai se chamar sprint planning, ou planejamento da sprint. A reunião de 15 minutos se chama Daily Scrum, ou Scrum diário. A reunião no final da sprint é a Sprint Review, ou a revisão da sprint. E a outra reunião interna, que eu estou chamando aqui de reunião de melhoria, ela é chamada oficialmente de Sprint Retrospective, ou seja, ela é a retrospectiva da sprint. A equipe, ela se chama Scrum Team, ou equipe Scrum, né? Team Scrum. Nela a gente tem o mestre, que é o Scrum Master, mantém tudo nos trilhos. A gente tem o dono do produto, esse aí está sendo aí um tipo de vaga aí bem tradicional no mercado, também conhecido como PO, ou Product Owner. Ele é como se fosse um analista aí que descreve as tarefas, prioriza as coisas, faz a conexão do mercado com o produto. E a equipe geral é o time de desenvolvimento, Development Team. As listas de pendências, elas se chamam backlog no Scrum, tá? Então, a gente tem a geral, que é chamada de backlog do produto, ou Product Backlog, e a gente tem a backlog da sprint, que é a Sprint Backlog, tá? O avanço que a equipe faz lá, que é o incremento, é incremento mesmo no inglês, que é esse a mais aí, tá? É uma função nova que passa a ser parte da solução desenvolvida, né? Ficou só faltando falar aqui que a equipe Scrum, ela também precisa definir o que significa a palavra feito. Feito, pronto, né? Feito, check. Quando uma tarefa está feita no Scrum, é preciso que todo mundo concorde, né? Que a equipe concorde que ela esteja feita. Então, a equipe tem que trabalhar com o mesmo conceito sobre o que significa algo estar feito no Scrum. Pode ser que feito, em alguns casos, seja feito e testado pelo analista tal, por exemplo. Enfim, feito e testado pelo usuário X ou por 3 usuários. E pode ser de qualquer maneira essa definição, depende muito do produto e do projeto, é claro, né? Mas, enfim, tem que ter um acordo sobre isso. Em inglês a gente chama isso de definition of done. Se faltar um acordo sobre isso, pode dar problema. Então a gente precisa ter essa definition of done para ter transparência, inspeção e adaptação, tá?
Beleza, pessoal. O Scrum, eu estou falando aqui que é um modelo de trabalho, mas o termo técnico mesmo é framework, tá? Isso aí dá até briga e falar que o Scrum é qualquer coisa que não seja um framework. Isso aí pode cair até na prova de certificação. Beleza. Então, eu tenho aqui... Opa, deixa eu voltar aqui. Só para mostrar os créditos aí no slide, tá? E finalizar aqui essa apresentação com a minha foto aí, meu nome, Léo Moreira. Vocês podem me achar aí no Telegram da Jerimum Velho, eu sou voluntário no Jerimum Velho. Estou fazendo aqui essa apresentação a convite da Pot Livre, que é uma comunidade daqui de Natal de desenvolvimento de software livre. E se vocês quiserem falar comigo, é só me acionar aí nesse Telegram, que a gente pode bater um papo sobre Scrum, sobre como você trazer o Scrum para dentro do seu grupo, para dentro da sua comunidade, para dentro da sua atividade, que eu vou ter o maior prazer em fazer isso. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima.